Shalom, amados, Deus abençoe. Nós estamos aqui agora começando mais uma série falando sobre finanças bíblicas. Veja bem, você pode até questionar, mais um pastor falando de finanças. Veja, eu não quero aqui tentar te induzir a nada, mas eu quero trazer princípios bíblicos para que você possa prosperar, para que você possa crescer. Entendendo que prosperidade está acima da riqueza, prosperidade está acima da quantidade de dinheiro que você tem, mas prosperidade ela é um dom que Deus dá, e também Deus dá o dom de enriquecer também. Então eu quero trazer esse conhecimento para você. Então nós vamos começar essa série hoje. Eu gostaria de trazer biblicamente chaves para que você pudesse trazer não somente para a sua vida espiritual, mas também para a sua vida financeira, algo que possa verdadeiramente ativar dons especiais e que janelas do céu possam se abrir diante de você. Nós vamos falar sobre finanças, e quando nós falamos de finanças, lembramos de três conceitos básicos: dízimos, ofertas e primícias. E hoje, nesse primeiro vídeo, eu quero falar com você um pouco sobre os dízimos, tá certo? Veja bem, cada coisa ela tem o seu princípio. O dízimo, ele não é uma oferta. Na verdade, o dízimo ele é mais que uma oferta, ele é um seguro. Mas vamos, antes de falarmos sobre esses princípios do dízimo, nós vamos falar do questionamento que você vai encontrar. Se você digitar aí no seu YouTube, no Google, você vai ver aí milhares de vídeos falando de forma positiva e outros de forma negativa. No entanto, vamos falar sobre o sentido bíblico. Então, veja bem, o dízimo é para o Novo Testamento ou para o Antigo Testamento? O dízimo, na verdade, ele precede a lei. Quando nós vemos em Gênesis 14, de 18 a 20, nós vemos Abraão entregando os seus dízimos, os despojos de guerra, a Melquisedeque. Então, o dízimo é uma resposta a um princípio. E hoje, queridos, nós vamos apontar então para o povo mais próspero do mundo. Quem não entende isso não está entendendo a realidade da nossa existência. Veja bem, o povo mais próspero do mundo é o povo de Israel. Hoje, o povo de Israel, ele domina as finanças do mundo. E ele tem por princípio, não somente um princípio de fé, mas ele entende que os princípios são chaves que ativam, mesmo sem fé, eles ativam os dons de prosperar. E por entender quem são em Deus, os judeus, eles ativam esses princípios, buscando então a prosperidade. Então o dízimo, amados, não é semente. Por que o dízimo não é semente? O dízimo, ele não é algo que vai fazer prosperar, fazer crescer. Mas o dízimo é como se fosse um seguro. O dízimo vai proteger os outros 90%. O dízimo é uma maior oferta de obediência e gratidão. E talvez a gratidão ela seja o maior incentivador dos princípios que levarão às bênçãos. Ele é um princípio também que vai levar ao homem a desfrutar da obediência em Deus, por saber que como servo do Senhor, ele vai entender que o Senhor é provedor de todas as coisas e vai fazer com que ele cresça, mesmo tirando de uma parte importante de tudo que ele produz. Veja bem, amados, o dízimo é um seguro. É como você batesse o seu carro. O seguro não protege que você bata o carro, mas a partir do momento que você aciona o seguro, você pode ter uma resposta que livrará você do prejuízo do acidente. Assim é o dízimo. O dízimo também tem que ser acionado. Ele não vai te proteger das vicissitudes, mas ele vai fazer com que você seja
protegido, ou seja, com que você seja ressarcido de todo o mal que possa incorrer advindo dos problemas. Então, por quê? Porque o dízimo é o único recurso, é o único mandamento que nos dá direito legal a questionarmos a Deus sobre a sua fidelidade. Malaquias, capítulo 3, versículos 10 e 12, diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim nisto. Ou seja, Deus te dá o direito de fazer prova. Diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para os recolherdes, por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão bem-aventurado, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Veja bem, o dízimo, ele não nos abre portas. Uma coisa que nós vamos entender, que o dízimo, ele nos abre janelas. Portas são lugares de acesso. Janelas, queridos, são lugares de visão, onde nos dá visão. O dízimo, ele vai nos permitir ter visão aonde poderemos semear e prosperar. Veja bem, todas as vezes que Deus, ele nos dá visão, nós temos a certeza aonde nós poderemos prosperar mesmo em meio à crise. Veja o exemplo de Isaac em Gerar. A palavra do Senhor nos fala que Isaac desejou no seu coração descer até o Egito por conta da fome na terra, porém o Senhor abriu uma janela no céu e em sonhos Deus falou a Isaac para que ele não descesse ao Egito, para que ele estivesse fiel e plantasse em terra seca. Veja bem, queridos, imagina uma grande seca numa terra infrutífera e Deus manda ali derramar a sua semente. Para muitos, isso seria uma condição de desafio. Para Isaac, não. Isaac, ele sabia que tinha uma janela aberta, por isso ele foi lá, plantou em terra seca, e a Bíblia diz que naquele ano ele colheu a 100 por 1. Então, queridos, o dízimo vai abrir janelas, vai declarar, vai trazer para você visão de onde você vai empreender, de onde você vai ministrar, de onde você vai semear. E você vai semear em terra fértil, mesmo que para muitos aquela terra seja seca. Queridos, a economia do céu é muito interessante. Deus dá a quem produz mais. Muitos acham que o céu é socialista. O céu não é socialista. O próprio Senhor fala que o reino dos céus é semelhante ao rei que partiu e deixou 3 dos seus servos com suas riquezas. Aquele que muito produziu deu a parte daquele que não produziu nada. Ou seja, o rei poderia ter dado a parte daquele que não produziu nada para aquele que produziu medianamente. Não, ele deu para aquele que produziu muito. Porque aquele que muito é dado, muito é cobrado. Mas também aquele que produz mais, a muito é confiado. Então, queridos, o céu não é socialista. O céu é para quem produz e para quem trabalha os talentos que Deus dá. Por isso, quando Deus abre janelas do céu, Ele nos mostra onde nós vamos semear. Veja uma pergunta: se você tem recurso, se você quer investir numa empresa, você vai investir numa empresa que está rendendo 100 por 1 ou uma empresa que está falindo? Com certeza você vai investir numa empresa que está rendendo a 100 por 1. Por isso, você tem a mentalidade da mesma forma do reino dos céus. O Senhor, Ele administra investindo naqueles que rendem mais. Por isso Deus quer que você renda mais. Deus quer que você cumpra os princípios. Por isso o princípio do dízimo é algo que vai fazer com que você renda. É algo que vai fazer com que você faça com os 90%, o que você nunca fará com os 150%, 200% do seu salário. Então, amados, o Senhor, Ele não vai trazer
queridos, é dinheiro. Ele não vai lançar dinheiro do céu para você. Ele não vai negociar com o dízimo. O dízimo não é uma moeda de troca, ou seja, eu vou entregar o dízimo para ganhar alguma coisa. O dízimo é uma demonstração de gratidão, onde eu, como filho, eu digo que sou grato ao meu pai por ele ter me dado tudo. E isso eu demonstro como oferta. O Senhor separou o povo de Israel, ali em Êxodo capítulo 12, o Senhor fala que uma das demonstrações, o sinal que Deus estaria com Moisés, é que o povo voltaria para o deserto e ali serviria o Senhor no monte ao qual o Senhor falou com Moisés. Então servir é ofertar, servir é trazer os seus bens, porque quando você entrega seu dízimo, você nada mais está entregando que a sua própria vida, porque você está entregando o seu tempo trabalhado, o tempo que você investiu de trabalho. E isso é mais importante do que o próprio dinheiro, não é o valor financeiro, ou seja, ninguém... No dízimo, o dízimo é o mais democrático que tem, porque ninguém entrega mais ou menos, todos entregam segundo a sua própria condição, ou seja, uma porcentagem daquilo que ganha. E então, quando você entrega, você está entregando não dinheiro, você está entregando a sua vida, porque você trabalhou e deu tempo de vida para ganhar aquele dinheiro. Então essa primeira oferta bíblica talvez que não é bem uma oferta, mas uma entrega, é talvez a essencial e mais necessária. Por quê? Porque quando nós somos fiéis, nos vai ser ministrado os caminhos pelos quais nós vamos prosperar. Veja bem, queridos, Deus não vai te dar nada, Deus vai fazer e ensinar os caminhos para que você possa prosperar. Então, o que acontece? Como que funciona o dízimo espiritualmente? O dízimo espiritualmente, ele vai confrontar o espírito de orfandade. Por quê? Porque o dízimo, ele nos diz que nós confiamos no nosso Pai. Confiamos plenamente no nosso Pai. Uma criança dorme sabendo que no outro dia ela vai ter a mamadeira, ela vai ter o leite, ela vai ter o pão, ela vai ter a comida dela descansada, porque ela confia no seu Pai. O dízimo é a excelência daquele que confia no seu Pai. Então a orfandade é o primeiro trono que é quebrado em nossas vidas. Outra coisa, quando nós falamos em oferta, nós vamos fazer uma pergunta, às vezes capriciosa para muitas pessoas. Qual é o seu Deus? Muitos vão falar assim, é o Deus Todo-Poderoso. Mas quando eu falei para você aqui inicialmente sobre dízimos, às vezes da sua mente já vai começando a fazer contas, ou seja, se eu der tanto, vai sobrar tanto. Veja bem, quando nós nos relacionamos assim com o dinheiro, nós colocamos o dinheiro como nosso Senhor, como nosso Baal. Assim, o dinheiro passa a ser o nosso mestre e não o nosso servo. E veja bem, o dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. Por isso o Senhor mesmo fala que o homem, ele deve servir a Deus ou ao dinheiro, ou a mamon. Nesse ponto, o Senhor está declarando o quê? Que quando a nossa mente, ela tem que estar preparada para o mesmo entendimento da própria mente de Deus. A mente de Deus sempre foi uma mente doadora, tanto que ele entregou uma oferta maior do seu próprio filho para morrer por nós. Veja bem, quando nós falamos assim, eu falo para você, sobre o dízimo, sobre a oferta, sobre primícias, e a nossa mente é voltada para fazer contas, isso demonstra quem é o nosso verdadeiro Deus. Muitas vezes nós dizemos que adoramos a Deus, nós estamos adorando a Mamon. Então, queridos, se nós adoramos a Mamon, nós deixamos de adorar a Deus, ou seja, Mamon se torna o nosso Baal. A palavra Baal é Senhor, tá? Então, o que acontece? Nós temos que quebrar a mentalidade grega que nos faz adorar a Mamon e entrar numa mentalidade celestial que nos faz adorar ao Deus Todo-Poderoso, e adoramos a Ele acima de todas as coisas.
Então isso, inclusive, a nossa própria vida. Então dinheiro é vida. Então o que é que nós precisamos entender, queridos? Que o espírito de orfandade, ele é confrontado pelo dízimo. Quem entrega o dízimo, entrega um decreto contra a ação do espírito de orfandade nas nossas vidas. Veja bem, um princípio, e agora eu vou mexer no formigueiro, básico para o dízimo, é que o dízimo não deveria ser entregue, ele não deveria ser destinado à instituição, ou seja, a templos. Nós estamos dentro de uma mentalidade grega, templista, tá certo? Onde o templo é a construção. Os dízimos, eles se destinam ao sustento do sacerdócio, não do sacerdote especificamente, mas de todos aqueles que trabalham na obra do Senhor, ou seja, todos aqueles que se dedicam exclusivamente à obra do Senhor. Então os dízimos, eles são destinados à pessoa. Abraão entregou os seus dízimos a uma pessoa, não a um templo. Então, queridos, quando o dízimo vai virar lei exatamente? É esse o questionamento. O dízimo vira lei numa situação de rebelião. Números capítulo 16, Corá, Datã e Abirã, eles se levantam contra Moisés, não questionando somente a liderança de Moisés, mas a liderança única de Moisés, se colocando na posição como Moisés, não aceita a cobertura, tanto que Corá, o nome Corá significa calvo, ou seja, aquele que não tem cobertura, aquele que não aceita a cobertura. E Corá, amados, ele se levanta contra Moisés e se levanta em rebelião, tá certo? Para discutir com o povo e para levantar uma dúvida sobre a única liderança de Moisés. Veja bem, nesse ponto, Moisés ele não levanta uma discussão, ele não defende o seu governo, mas Moisés apresenta diante de Deus o seu governo. E Moisés fala e faz um grande desafio com Corá e com os demais. E fala o primeiro desafio, onde Deus age contra a rebelião. Porque rebelião, amados, é como se fosse o espírito de feitiçaria. Para Deus, rebelião e feitiçaria é a mesma coisa. E Corá, ele, junto com os seus, ele é tragado pela terra pelo próprio juízo de Deus pela rebelião. Moisés deixa o julgamento para Deus. Se o Senhor está do meu lado, se a minha liderança é da vontade do Senhor, se o Senhor me colocou como líder, então nada irá acontecer. Senão, esses irão morrer de forma espetacular ou de forma marcante, onde a terra os tragará. E isso acontece, a terra se abre e traga Corá e todos aqueles rebelados. Esse é o primeiro ponto onde há o julgamento do Senhor. O segundo ponto da rebelião está no Números 17, onde as varas dos sacerdotes são apresentadas diante do Senhor. E aí, nesse caso, a vara de Arão, ela floresce. Porém, antes, sacerdotes com incensário e fogo estranho apresentam-se diante de Deus, julgando ser tão responsáveis pela adoração quanto o que Deus havia instituído através de Arão. E aí a Bíblia nos fala que fogo do céu, ele vai e consome todos aqueles sacerdotes. Queridos, eram sacerdotes. Corá e os demais eram levitas ungidos. Eram todos responsáveis, eram todas pessoas que eram envolvidas. Ou seja, aquele que muito é dado, também muito é cobrado. E no terceiro nível, onde vai haver, então o primeiro nível de rebelião foi entre os sacerdotes, entre os levitas. O segundo nível de rebelião entre a liderança levítica, o segundo nível de rebelião foi entre os sacerdotes, e o terceiro nível de rebelião foi com o próprio povo no capítulo 18, quando o povo se levanta contra Moisés e declara contra Moisés: olha, por que você matou os nossos irmãos?
E assim, o que acontece com Moisés? Moisés se coloca diante de Deus, mas aí Deus manifesta sua glória, e a Bíblia nos fala que a praga consome 14.700 daqueles rebelados. Até que Moisés pega o seu incensário e faz propiciação pelo povo. Veja bem, queridos, isso demonstra a necessidade do sacerdote, do sacerdócio reconhecido. Nesse ponto se torna lei aqui todos os dízimos, todos os dízimos, todo esse conjunto levantado seria entregue para sustento do sacerdócio e da casa sacerdotal, tá certo? Isso aí é um entendimento que eu deixo para cada igreja. Eu não estou querendo aqui criar uma doutrina, eu estou falando aqui dos princípios bíblicos. Então, dízimos não são para sustento de naves, de templos. O dízimo é para sustento sacerdotal. Uma coisa que a igreja tem que entender é que o dízimo só será ativado na igreja, depois que o sacerdote comer do dízimo, certo? Comer dessa primeira parte. Como que funcionava? A pessoa levava o sacrifício até o templo, ali o sacerdote sacrificava, a primeira parte o sacerdote tirava para si, e o restante a pessoa ela comia. Quando eram questões de dinheiro, questões de cereais, da mesma forma era feito. Mas de qualquer forma, tudo era, a primeira parte era sacerdotal. Então, nesse momento que o sacerdote comia desse dízimo, dessa primeira parte, ali era ativada a bênção. Veja bem, os filhos de Eli, eles foram julgados além dos outros pecados, porque eles não permitiam que houvesse a parte ritual em que o dízimo era retirado. Eles retiravam a carne antes da consagração da carne, antes dessa carne passar pelo fogo. Então, amados, o princípio básico é que o sacerdote, a bênção só será ativada se o sacerdote comer do dízimo, ou seja, se o sacerdócio, se a casa sacerdotal comer do dízimo. Eu espero ter sido útil. Eu trago aqui uma camiseta para vocês, camiseta da Aimee, do pastor Ian. O pastor Ian é líder da Aimee, da missão internacional. Temos tentado e lutado para apoiá-lo. Ele tem missionários na Bolívia e na Índia, e nós queremos fazer, eu vou deixar os contatos aqui do Ian, da Aimee, para você entrar em contato, para você poder apoiar também, uma grande bênção. Entra aí, se inscreve no nosso canal, clica no seu link. Mais para frente nós vamos estar dando continuidade, falando dos outros princípios, dos outros tipos de relacionamentos com relação a ofertas e a primícias. Que Deus abençoe, em nome do Senhor. Shalom. Amém.